Fala pessoal, todos bem? É hoje, hein? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, por aqui a gente fala sobre o Flamengo. Ai, meus amigos, chegou a tão esperada quinta-feira, cara, mas, gente, e aí? Como é que tá aí o sentimento pra hoje? Confiantes? Cara, quinta rodada da fase de grupos, a gente tá nesse perrengue, é inacreditável, cara. Isso era jogo essa emoção era jogo pra fase de mata-mata, fase afunilando ali o campeonato. Pô, quinto jogo, fase de grupos, mas enfim, foi inevitável, né, cara? Pela incompetência, a verdade é essa. Do Flamengo ao longo da competição, não cumpriu com seus deveres, aí fica nessa agora, né? Que jogo, hein, meus amigos? A bola rola 9h30, claro que a gente vai estar 8h30 já fazendo o nosso pré. Pô, chega junto aí pra gente bater esse papo, pra ajudar a hora a passar mais rápido e a gente também conseguir dar uma relaxada e dar uma descontraída, né? Porque hoje é decisão, cara. O Flamengo já tem uma decisão na Libertadores antes da metade de maio, cara. Inacreditável, mas vambora. Rapaziada, o que eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo? Eu tava pesquisando mais ou menos pra imaginar qual o panorama do jogo, né, pô? Panorama do jogo, a LDU vai dar a bola pro Flamengo, a LDU vai ficar, né? Vai tentar sair só em contra-ataque e tal. Então eu tava pesquisando alguns cenários parecidos pra gente ver como é que é a LDU e tal. Além disso, temos aqui uma provável escalação do Flamengo, segundo aqui o GE, vou passar também, tem a fala do treinador, tem como é que a LDU permite muitas finalizações do adversário, é uma arma que o Flamengo deve utilizar. O Flamengo não faz muito isso não, tá? Já posso adiantar pra vocês, mas o Flamengo tem que usar bastante isso hoje. Enfim, tem jogador importante do Flamengo, enfim, vamos lá. Chega junto aqui, cara, então, ó, 9h30 começa o jogo, 8h30 começa a nossa live pré. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aqui o inscrever-se, que diariamente a gente vai falando sobre o Flamengo, trazendo as informações, notícias, análise, opinião. Fechado? O técnico da LDU, né, o Vitamina Sanchez, ele falou o seguinte: conhecemos bem o Flamengo, sempre jogam para ganhar, mas agora com a situação do grupo é uma obrigação. Estamos falando de uma equipe de muita qualidade, de muito talento e experiência, mas entendemos que se em algum momento o resultado não for favorável, pode entrar um certo nervosismo. Exatamente. Eu acho que hoje o Flamengo tem adversários novos, né? A LDU é um adversário, evidente. O tempo é um outro adversário, né? E talvez esse nervosismo também possa vir a ser um outro adversário, pela atmosfera. O Flamengo não pode se deixar, é um time extremamente experiente, que não pode se deixar levar, né, se contaminar, se desorganizar por causa de tempo. Não pode, né? É um jogo de paciência. O melhor cenário para o Flamengo tem sido aquele que ele marca o gol logo no início da partida, né, em todos os jogos. Para um jogo como esse, seria ainda melhor. O saldo de gols, ele é importante, mas a vitória é mais importante. Então não tem o porquê se desesperar. Não tem que se desesperar. Ele tem, né, o jogo inteiro aí para vencer a partida. Não adianta pensar em segundo gol se não tem. Até porque se vencer por 1-0, ok, você cumpre no próximo o seu objetivo contra o Deportivo Táchira. Tem que vencer. Então o clima ele é interessante, como o time vai reagir, né, a qualquer adversidade que possa vir a aparecer. Cara, eu tava pesquisando aqui antes de passar a escalação do Flamengo. Eu queria uma LDU com um panorama muito parecido com o que a gente possa ver hoje no Maracanã. A LDU é um time que não tem muita posse de bola, de qualquer forma. Mas, de toda maneira, até nesses jogos, ela batia quase 50% com o adversário, alguns jogos a menos e tal. O jogo que ela tem o menor índice, que talvez se aproxime bastante com o de hoje, é na vitória dela sobre o Deportivo Táchira, na rodada passada. A LDU foi, abriu, né, o placar e foi expandindo. E aí desceu todo, né? E foi o jogo praticamente todo a partir de então, depois do Deportivo Táchira. Tanto que os números, eles são, né, gritantes, né? O Deportivo Táchira chutou 39 vezes. A LDU tem apenas 8. A posse de bola talvez seja muito parecido com a de hoje, cara. 76% pro Táchira, 24% pra LDU. A LDU só deu 197 passes contra mais 570 passes do Deportivo Táchira. Então, isso é interessante para o Flamengo observar, porque o comportamento ali vai ser o mesmo. E aí, vamos lá. O Deportivo Táchira chutou muito, né? Como vocês viram. A LDU permitiu bastante finalização.
Só que dá uma espiada aqui comigo no mapa de finalizações. Muita finalização de fora da área. Muita finalização. Verdade que tem muita finalização de dentro da área, e eu vou mostrar ainda pra você nesse vídeo o porquê e como ela, a origem dela. Mas olha, muita finalização de fora da área. Então é um jogo que a gente sabe, né, o Flamengo, porque a probabilidade é que os caras vão descer todo, vai tentar fazer ali, né, povoa ali e tal, dentro da área e tal, e vai dar espaço. Então arriscar de fora da área, né, é importante. É uma pena, por exemplo, não ter o Eric Pulgar, que é um jogador também que tenta arriscar às vezes algumas finalizações de fora, né. E aí, qual foi o caminho mais ou menos que o Táchira estava encontrando? Era principalmente pelos lados, né, principalmente ali ó, pelo lado direito, mais até do que pelo lado esquerdo, a maioria das suas ações, e eu estava observando um certo padrão que foi se repetido nessa partida. A LDU está muito preocupada em concentrar seus jogadores dentro da área, só que ela não marca muito fora dela, até para os cruzamentos. Então o Táchira chegou a fazer gol e teve algumas situações nessa ocasião aqui, cruzamentos para dentro da área. Eram algumas dessas características. Os jogadores da LDU não fechavam tanto assim e não tinha ali faltou. Cara, se tivesse talvez mais um bom definidor dentro da área, o Táchira teria até empatado essa partida, porque ficou flertando com o resultado. A LDU estava marcando mal e estava estourando dentro da área. Esse jogo contra a LDU, entre todos os jogos do Flamengo que teve o retorno do Pedro, é o mais importante para ter o Pedro. O mais importante para ter o Pedro é esse jogo. Não adianta nada o Pedro em todos aqueles outros jogos passados. Esse é o mais importante. Até por ser o jogo mais importante do Flamengo e pela característica. Por quê? O que o Pedro tem de muito bom é um jogo que pode potencializar, pela forma com que ele vai acontecer, e um jogo que o Pedro, sabe, aqui o Pedro acaba comprometendo, talvez para essa partida não tenha tanta exigência assim. Pela postura da LDU, que possivelmente vai estar marcando muito próximo à sua área, o Flamengo praticamente não vai atacar a profundidade. Ruptura. Porque praticamente não vai ter espaço para isso. Então, um ponto fraco do Pedro, por exemplo, já não vai aparecer. E principalmente, vai ter bola para dentro. Segurar, retenção, bola para dentro da área, é o goleador, é o definidor. Então, assim, é o jogo mais importante para se ter o Pedro. Embora essa importância toda, segundo a escalação aqui do GE, que o Felipe Luiz promoveu 2 treinamentos, né, só para essa partida. Não tem Pedro iniciando, segundo aqui tá a escalação do GE. O Flamengo iria a campo então com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Não tem nenhuma surpresa aqui, se for de fato esse time. É o Everton Araújo substituindo o Pulgar, né? Tendo ali a companhia com o De La Cruz, e mais à frente, né, o Gerson na posição, Arrascaeta, Michael e o Bruno Henrique. Jogadores que eu acho importantes para esse confronto. Não estão aqui até. Pedro, acho um jogador importante por todas essas características e exigências do jogo. Luiz Araújo é um jogador importante, é um jogador que chuta, arrisca de fora. E outro que também arrisca de fora, quando é necessário, é o Everton Cebolinha. São jogadores até que finalizam melhores do que os que estão presentes nesse time que vai começar. Então, até para a expectativa de mudanças, se assim for precisar ser promovido, se repetir esse padrão da LDU toda lá atrás, precisar finalizar. São jogadores de finalização. Esses que estão aqui não são tantos, né? Gerson, Michael e tal. Beleza? E o Bruno Henrique não é tanto de fazer retenção. Algumas curiosidades. Pela necessidade do jogo. Se o Flamengo precisar de algo a mais, o Felipe Luiz vai promover Bruno Henrique e Pedro juntos, tendo o Arrascaeta. A gente não viu ainda isso. A gente não viu. Qual vai ser o plano B? Amigos, com toda a sinceridade que eu tenho com vocês, eu espero que não seja necessário ter plano B nenhum. Tô sendo muito sincero com vocês. Que não tenha plano B nenhum, que o plano A seja o suficiente. Pois se precisar do plano B, aí a gente conversa depois. Grande abraço, até logo mais, 8h30, tá? Eu vou esperar vocês pra gente bater papo. É bom que rubro-negro ajuda a passar o tempo mais rápido, porque hoje a hora não tá passando. Um abraço, galera, até mais.